Paz do Senhor, meus queridos. Nós estamos aí com o vídeo de número 2, temos a introdução, a parte 1, agora a parte 2. E aí nós estamos aqui nesse momento para entendermos o que é o pecado. O que seria o pecado? Assim, tudo que contrai a conformação à vontade divina constitui-se pecado. Ou seja, traduzindo, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que vai de contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus é pecado. Então nós vamos entender que neste sentido inclui-se a transgressão dos mandamentos positivos da Bíblia, isto é, os que determinam que se faça alguma coisa, bem como os negativos, ou seja, os que contribuem para alguma prática. Além dessa violação dos princípios bíblicos, também constitui-se pecado. Pecado é transgressão, pecado é errar o alvo. Então, o pecado da transgressão, conforme o apóstolo Paulo ensina, Adão e Eva transgrediram o mandamento divino, tendo ciência de algo que não deveriam fazer, ainda assim optaram pela desobediência, pela transgressão. No mesmo sentido, há uma palavra chamada iniquidade, que também denota uma violação da lei do Senhor. O que seria o pecado, a transgressão, a iniquidade? É o pecado consciente, é aquele que sabe o que está fazendo, sabe dos preceitos, sabe das leis, porém ele decide pecar. Então ele transgride contra aquilo que ele mesmo sabe que é errado. Então isso é a transgressão. O que é transgressão? Pecado consciente, aquele pecado que eu cometo sabendo que eu estou transgredindo a lei, que eu estou indo contra a lei de Deus. Então isso é o pecado da iniquidade. E pecado é errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, compreensão popular do pecado, encontro amparo no grupo das palavras do hebraico, Shacham, pois o fato da ideia de errar o alvo aqui seria um padrão estabelecido por Deus, como que se deve alcançar. O vocabulário ainda faz referência a um padrão, a consciência do pecado. No grego, a palavra amartia é utilizada de forma genérica para referir-se ao pecado. Também tem o sentido básico de errar o alvo. No Novo Testamento pode ser encontrado por diversos textos. Então, pecado, o que seria pecado? Tudo aquilo que desagrada a Deus, todo tipo de iniquidade, transgressão, que é o pecado consciente, aquele pecado que eu vou contra a palavra do Senhor. Eu conheço a palavra do Senhor, porém, mesmo assim, eu decido pecar, eu decido errar, eu decido transgredir a palavra de Deus. Então esse é o pecado de transgressão. Errar o alvo, errar a direção seria o pecado. Então tudo aquilo que eu faço que vá contra a vontade de Deus, que vai contra os princípios de Deus, que vai contra as leis de Deus e os princípios de Deus, se constitui pecado. Amém? Então vamos lá. Consequências do pecado é a próxima aula. Vem comigo em nome de Jesus.